Olá! Hoje a gente vai explorar uma jornada que é, no fundo, universal. A passagem daquela identidade que a gente constrói para sobreviver, sabe? Até chegar na verdade que fica, que resta, quando todo o resto desmorona. E tudo começa com essa pergunta, né? A pergunta que move tudo: quem sou eu? Mas olha, antes de sair correndo para achar a resposta, a gente precisa dar um passo para trás. Primeiro é preciso entender de onde viemos. E aqui está a ideia central de tudo. A jornada não começa com uma busca desesperada por um eu perdido por aí. Não, ela começa com um olhar bem honesto para essa identidade que foi construída com muito cuidado ao longo do tempo. É um passo de compreensão, viu? E não de julgamento. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira etapa é justamente entender o que é esse tal de eu adaptado. Pensa nele como a nossa versão que aprendeu as regras do jogo. Para quê? Para ser aceita, para funcionar no mundo e, no fim das contas, para sobreviver. O ponto crucial aqui é o seguinte: essa identidade não é falsa, de jeito nenhum. Ela foi necessária. É como um mecanismo de proteção que todo mundo desenvolve. Foi isso que permitiu que a gente chegasse até aqui, se ajustando para garantir nosso lugar no mundo. E quem é que constrói esse eu? Bom, são forças bem poderosas e muitas vezes silenciosas, sabe? A família, por exemplo, nos dá as primeiras lições sobre como ser amado. A cultura, por sua vez, define o que é ter sucesso. A religião oferece ali um manual do que é certo e errado. E a escola? A escola nos treina para performance, para avaliação. Cada um desses pontos vai adicionando uma camada nessa construção. E aí, com o tempo, essa adaptação toda vai se solidificando em papéis. A pessoa vira o profissional super eficiente, aquele que nunca demonstra cansaço. Ou então a forte, que aguenta tudo calada. Ou o bom, que simplesmente não consegue dizer não, com medo de desapontar. A vida acaba virando uma atuação, e muitas vezes a gente nem percebe que existe um palco. Só que viver só através desses personagens tem um preço, tem um custo. E é exatamente aqui que a jornada dá uma virada. A segunda etapa é sobre o momento em que o corpo, que é o último lugar da verdade, começa a mandar sinais de que tem alguma coisa muito errada. O primeiro sinal, na maioria das vezes, é a ansiedade. Ela nasce daquele excesso de controle, sabe? Daquela vigilância constante para não errar, para agradar, para corresponder às expectativas. É basicamente o corpo dizendo: olha, não aguento mais viver nesse estado de alerta o tempo todo. Depois, pode vir aquela sensação de vazio. Por fora está tudo funcionando. Carreira, família, rotina. Mas por dentro, falta sentido. É o que acontece quando o desempenho externo já não consegue mais preencher o espaço que está vazio aqui dentro. E então vem a fadiga. Mas não é um cansaço que uma noite de sono resolve, não. É um cansaço existencial. É o peso de sustentar uma vida que não está alinhada com o que se sente de verdade. É toda a energia gasta em ser alguém que, no fundo, não se é. E aqui vem a grande virada de chave. Esses sintomas todos, a ansiedade, o vazio, a fadiga, eles não são falhas, são mensagens. É o corpo e a nossa psique avisando que um limite foi atingido. Eles não estão pedindo para serem corrigidos, eles estão pedindo para serem ouvidos. E quando essas mensagens são ignoradas por tempo demais, bom, aí a gente entra na terceira fase, o colapso. É aquele momento em que as certezas, os papéis, as crenças que nos sustentavam, tudo isso simplesmente começa a desmoronar. Isso é sentido como uma verdadeira queda das certezas. Aquilo que nos dava chão, que era como um mapa para a vida, de repente parece frágil, sem sentido. Aquele eu sei quem eu sou se transforma num silêncio que assusta. E bem no meio desse desmoronamento, a pergunta volta, só que agora carregada de pânico. Sem minhas funções, sem minhas explicações, sem minhas máscaras, quem sou eu? O medo aqui não é bobagem, é o medo de não ser absolutamente nada. Agora, vamos avançar para a quarta etapa, que é um ponto de virada mesmo. Depois da queda, depois do vazio, o foco muda. Sai da perda e vai para a descoberta. O que é que sobra quando todo aquele esforço para ser alguém simplesmente para? O que é que permanece? E é isso que nos leva a uma distinção que é fundamental. O que permanece não é um ideal, sabe? Aquela versão perfeita da gente. É a essência. O ideal é o que a gente gostaria de ser. Busca aprovação, exige um esforço danado. Já a essência é simplesmente o que é verdadeiro. Ela existe sem esforço e inclui as nossas falhas, nossas contradições.
Essa essência, ela se manifesta como o eu que observa. Sabe aquela parte de nós que percebe a raiva, a alegria, o medo, mas não se confunde com eles? É essa consciência silenciosa, que na verdade sempre esteve ali, só que estava encoberta pelo barulho dos papéis e da performance. No final das contas, a essência não precisa de palco, não precisa se impor. Depois que todo aquele ruído da identidade construída vai embora, ela simplesmente se revela. Quieta, constante, ela permanece. E isso tudo nos leva à fase final. Como é, então, viver a partir desse lugar? Como essa consciência se traduz na vida real, no dia a dia? A quinta etapa é sobre isso, integrar essa essência na nossa existência. Essa integração traz mudanças bem concretas. Primeiro, a gente vive com menos personagens, não precisa mais de uma máscara para cada situação. Segundo, sentimos menos culpa, porque as escolhas começam a vir de um lugar de coerência interna, e não do medo. E terceiro, ganhamos mais presença. Toda aquela energia que era gasta em performance agora está disponível para viver o agora. E, naturalmente, isso transforma as nossas relações. Elas deixam de ser um jogo de papéis e se tornam encontros de verdade entre pessoas inteiras, onde ser honesto se torna mais importante do que aquela harmonia forçada, sabe? E assim a gente volta para a pergunta inicial: quem sou eu? Mas agora, ela não vem mais carregada de desespero. Ela se torna uma companhia, uma escuta contínua, quase como uma forma de se manter em diálogo com a vida. E o ponto crucial, a grande sacada de toda essa jornada está aqui. O objetivo não é se encontrar como se fosse uma identidade final, fixa, perdida em algum lugar. A questão é o ato contínuo de não se abandonar no meio das pressões da vida. É sobre permanecer fiel a si. E isso, no final, isso é tudo.